No inverno de 1821, em uma aldeia remota próxima às terras altas da Escócia, algo aconteceu que desafiaria tudo o que os moradores locais pensavam saber sobre a natureza humana e os mistérios da mente. Um menino apareceu na comunidade falando uma língua que nenhum erudito, nenhum linguista, nenhum viajante jamais havia escutado antes. Mas isso não era apenas algum dialeto desconhecido ou língua esquecida pelo tempo. O que o menino falava parecia seguir padrões e estruturas que desafiavam os próprios fundamentos da linguagem humana. Esta é a história documentada nos diários privados do Dr. Asmlood, o médico da aldeia, e corroborada pelos testemunhos de 17 testemunhas diferentes. Uma história sobre uma criança que pode ter carregado segredos de um mundo que não deveria existir, sussurros de uma realidade além da nossa compreensão. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele inverno gelado de 1821, precisamos primeiro mergulhar na Escócia daquela era. O país ainda estava se recuperando dos efeitos devastadores das Iglan-Clearances, quando milhares de famílias foram expulsas de suas terras ancestrais para dar lugar à criação de ovelhas que enriquecia os proprietários de terras. A aldeia de Inverary, onde nossa história se desenrola, era uma das muitas comunidades remotas lutando para sobreviver em uma paisagem cada vez mais hostil e implacável. Com apenas 300 habitantes, a maioria deles agricultores e pescadores que mal conseguiam sobreviver, a aldeia estava isolada dos grandes centros urbanos por dias de viagem através de trilhas montanhosas traiçoeiras onde o frio poderia matar os desavisados. Era um lugar onde a superstição se misturava com a fé presbiteriana austera, onde antigas lendas celtas ainda ecoavam na memória coletiva transmitidas de geração em geração, e onde a chegada de qualquer estranho era um evento digno de toda a atenção da comunidade que vivia em isolamento quase completo do mundo exterior. O inverno de 1820 a 1821 havia sido particularmente severo e implacável. Neve bloqueou as estradas principais por semanas intermináveis, isolando Inverary do mundo exterior de forma absoluta. Foi neste estado de completo isolamento que algo extraordinário ocorreu na manhã de 14 de fevereiro de 1821. Margaret M.C. Tavi, a professora da escola da aldeia, foi a primeira a encontrar o menino. Em seu relato detalhado, escrito em seu diário pessoal e descoberto apenas em 1892 durante a demolição de sua pequena casa, ela descreveu o que aconteceu quando abriu a porta da escola naquela manhã fria. Havia uma criança sentada nos degraus de pedra cobertos de geada, talvez com 8 ou 9 anos de idade, vestindo roupas que jamais havia visto antes. O tecido parecia fino, quase sedoso, mas o corte era estranho, como vestes de outra era, ou talvez de outro lugar completamente. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Eram incomumente brilhantes, como se refletissem luz de uma maneira que olhos humanos não deveriam fazer, brilhando com uma luminosidade interior que me fez recuar instintivamente. Margaret se aproximou do menino com cautela e tentou se comunicar em inglês, depois em gaélico escocês que ainda era falado pelos mais velhos, e finalmente no pouco francês que conhecia de seus estudos limitados. A criança respondeu, mas com sons que Margaret descreveu como musicais e fluidos, como água correndo sobre pedras polidas, mas organizados de uma maneira que claramente indicava inteligência e intenção comunicativa. O que aconteceu a seguir marcaria o início de um dos mistérios mais perturbadores da história escocesa que permanece sem explicação até hoje. O menino parecia entender que Margaret estava tentando se comunicar com ele, e ele começou a responder em sua língua estranha com intensidade crescente, gesticulando e apontando como se tentasse desesperadamente construir uma ponte de compreensão. Mas havia algo nos padrões de sua fala que deixava Margaret profundamente inquieta e assustada. Não era apenas que eu não conseguia entender as palavras, ela escreveu em seu diário com caligrafia trêmula, era como se a própria língua em si estivesse errada de alguma forma fundamental. Os sons que ele produzia pareciam seguir regras que gargantas humanas não deveriam ser capazes de produzir, frequências e tonalidades que vibravam de maneiras estranhas.
E ainda assim havia uma lógica inegável em tudo aquilo, uma estrutura complexa que sugeria inteligência profunda e conhecimento sistemático. Margaret trouxe o menino para dentro da escola e tentou fazê-lo confortável enquanto decidia o que fazer com aquela criança misteriosa. A criança parecia grata e dócil, mas continuava falando em sua língua incompreensível, apontando para objetos ao redor da sala e aparentemente tentando ensinar a Margaret as palavras para eles, como se estivesse conduzindo uma aula de idiomas invertida. Foi então que Margaret fez a primeira descoberta perturbadora sobre a linguagem do menino que a fez questionar sua própria sanidade. A língua parecia ter uma estrutura matemática impossível. Quando ele apontava para um livro, dizia algo que soava como Tylon. Quando apontava para 2 livros, dizia Tylon Varete. 3 livros era Tylon Vertkaile. Mas quando chegou a 4 livros, em vez de adicionar outra sílaba seguindo o padrão esperado, ele disse algo completamente diferente, Mundara. E 5 livros também era Mundara, não uma variação ou acréscimo. Embora Margaret tivesse apenas educação básica, ela era inteligente o suficiente para reconhecer que estava observando um sistema numérico baseado em algo diferente do familiar sistema decimal humano. O menino parecia contar em base 4, algo que sugeria uma mente processando a realidade de maneira fundamentalmente diferente da cognição humana normal. A notícia do menino estranho se espalhou rapidamente pela aldeia como fogo em palha seca. Até o meio da tarde, metade de Inverary havia se reunido na escola para ver a criança que falava a língua impossível, sussurrando especulações e teorias cada vez mais fantásticas. Dr. Asmold, o médico da aldeia, estava entre aqueles convocados urgentemente. Mould era um homem de ciência, educado na Universidade de Edimburgo e inicialmente cético sobre as afirmações extraordinárias em torno do menino que considerava provavelmente exageradas pela superstição rural. Mas seu encontro com a criança mudou dramaticamente sua perspectiva científica racional. Em seu diário médico, Mould escreveu com letra pressionada: examinei o menino, pretendendo encontrar alguma explicação física para sua fala peculiar, algum defeito anatômico que pudesse explicar os sons estranhos. O que descobri desafiou todo o meu conhecimento médico acumulado em anos de prática e estudo. O exame físico revelou anomalias profundamente perturbadoras que Mould documentou meticulosamente. As cordas vocais do menino, segundo Mould, eram estruturadas de uma maneira que jamais havia observado em qualquer ser humano, vivo ou nos cadáveres que dissecamos durante meus estudos anatômicos. Pareciam haver fibras musculares adicionais e formações de cartilagem que lhe permitiam produzir sons através de intervalos de frequência que deveriam ser impossíveis para uma criança humana, alcançando tons que faziam meus ouvidos doerem. Mas as anomalias não se limitavam ao aparelho vocal. Mould notou que o crânio do menino era ligeiramente maior que o normal, com formações ósseas incomuns em áreas associadas ao processamento de linguagem segundo as teorias frenológicas da época. Seus olhos, além de sua luminosidade estranha que todos comentavam, tinham pupilas que dilatavam e contraíam em padrões que não correspondiam às respostas normais à luz, seguindo algum ritmo interno incompreensível. Mais perturbador de tudo, Mould registrou com mão trêmula, era o batimento cardíaco do menino que me deixou genuinamente aterrorizado. Em vez do ritmo regular de 2 tempos que esperamos em humanos, seu coração parecia bater em um padrão complexo de 4 tempos, com pausas que seguiam uma sequência matemática que não consegui decifrar mesmo após horas de observação atenta. Era como se seu corpo operasse segundo princípios biológicos ligeiramente diferentes dos nossos, como se fosse humano mas não completamente. À medida que a notícia do menino se espalhava além de Inverary através de viajantes e comerciantes ocasionais, estudiosos e curiosos começaram a chegar na aldeia remota, transformando-a temporariamente em centro de atenção acadêmica. Entre eles estava o professor Alistair Dumore, um linguista renomado da Universidade de Glasgow especializado em línguas antigas e dialetos esquecidos, que viajou por dias através das montanhas geladas para investigar pessoalmente as afirmações extraordinárias.
O professor Dumore passou 3 semanas intensivas na aldeia, documentando meticulosamente a língua do menino e tentando encontrar conexões com famílias linguísticas conhecidas, consultando seus extensos livros de referência. Suas conclusões, publicadas anos depois em um artigo acadêmico restrito e controverso, foram simultaneamente fascinantes e aterrorizantes. A língua da criança, Dumore escreveu em tom de admiração misturada com medo, demonstra níveis de complexidade que superam qualquer língua humana conhecida, desde as mais primitivas às mais sofisticadas. Ela incorpora conceitos e estruturas gramaticais que parecem projetadas para uma mente capaz de processar múltiplas dimensões de realidade simultaneamente, algo que a cognição humana normal não deveria conseguir. Dumore identificou padrões na fala do menino que sugeriam que sua língua podia expressar conceitos sem equivalente em línguas humanas conhecidas, conceitos que desafiavam tradução. O menino parecia capaz de descrever relações temporais complexas, orientações espaciais em mais de 3 dimensões, e até estados emocionais de maneiras que requeriam compreensão de princípios matemáticos e físicos desconhecidos pela ciência da época. Ainda mais perturbadora era a descoberta de Dumore de que a língua do menino parecia estar evoluindo em tempo real diante de seus olhos. Palavras e expressões que a criança usava na primeira semana eram modificadas e refinadas nas semanas seguintes, como se ele estivesse adaptando ativamente sua comunicação para torná-la mais compreensível aos humanos ao seu redor. É como se ele estivesse tentando construir uma ponte entre sua forma de pensar e a nossa, Dumore observou em suas notas. Mas o esforço parece estar causando-lhe considerável angústia psicológica, como se forçar sua mente a operar em níveis mais simples fosse doloroso para ele. De fato, à medida que as semanas passavam implacavelmente, os moradores da aldeia começaram a notar mudanças preocupantes no comportamento do menino que sugeriam deterioração psicológica. Ele se tornava cada vez mais agitado e ansioso, especialmente durante as noites quando as estrelas brilhavam intensamente no céu limpo das montanhas. Vários moradores relataram ouvi-lo falando sua língua em tons urgentes e quase desesperados durante as primeiras horas da madrugada, como se estivesse tentando se comunicar com algo ou alguém muito distante. Margaret M.C. Tavi, que havia assumido a responsabilidade pelos cuidados do menino, descreveu em seu diário como ele passava horas olhando fixamente para o céu estrelado, apontando para constelações específicas e falando rapidamente em sua língua incompreensível, como se estivesse transmitindo mensagens para o cosmos infinito. A situação tornou-se ainda mais perturbadora quando o menino começou a desenhar com intensidade obsessiva. Mary Sinclair, a costureira da aldeia com coração bondoso, havia dado à criança papel e carvão para mantê-lo entretido e ocupado. O que ele criou deixou todos que viram em estado de profunda inquietação e medo. Os desenhos do menino não eram imagens no sentido convencional de representações da realidade visível. Eram diagramas complexos que pareciam combinar fórmulas matemáticas avançadas, cartas astronômicas detalhadas, e símbolos que não se assemelhavam a nenhum sistema de escrita conhecido pela humanidade. Mas havia uma lógica inegável e precisão geométrica neles que sugeria conhecimento profundo e sistemático. Dr. Mloud, que preservou cuidadosamente vários desses desenhos em seu diário médico, os descreveu como janelas para uma mente operando segundo princípios que não conseguimos compreender, pensamentos que não deveriam caber em um cérebro humano. Um desenho em particular atraiu a atenção de todos os observadores e causou debates intermináveis. Ele retratava o que parecia ser um mapa, mas não de qualquer localização terrestre reconhecível. Formas geométricas complexas eram conectadas por linhas que aparentavam representar algum tipo de rede ou sistema de comunicação impossível. Em vários pontos do mapa, o menino havia desenhado símbolos aos quais apontava continuamente enquanto falava urgentemente em sua língua, como se estivesse tentando desesperadamente transmitir informações críticas. Professor Dumore tentou decifrar os símbolos consultando todos os seus livros de referência, mas concluiu que representavam conceitos para os quais não existe equivalência humana.
É como se ele estivesse tentando nos mostrar a localização de algo ou alguém, escreveu do Mori perplexo, mas usando pontos de referência que existem fora de nossa compreensão de espaço e tempo, além das 3 dimensões que habitamos. O mistério se aprofundou quando o menino começou a exibir o que os moradores só podiam descrever como comportamento profético ou precognitivo. Em 15 de março de 1821, o menino ficou extremamente agitado, apontando repetidamente para o céu e falando sua língua com urgência crescente e gestos frenéticos. Ele parecia estar tentando avisar os moradores sobre algo iminente, mas ninguém conseguia entender suas palavras impossíveis. 2 dias depois, uma tempestade de neve inesperada e violenta atingiu a região com força incomum mesmo para aquele inverno rigoroso. A tempestade durou exatamente 3 dias e foi tão severa que várias casas na aldeia foram danificadas estruturalmente. Mas o que mais impressionou os moradores supersticiosos foi que o menino havia de alguma forma previsto não apenas a chegada da tempestade, mas também sua duração exata, algo que nem os fazendeiros mais experientes conseguiam fazer. Incidentes similares ocorreram durante março e abril com frequência perturbadora. O menino ficava agitado, apontava para o céu ou direções específicas, e falava urgentemente em sua língua. Invariavelmente, dentro de dias, algo significativo acontecia exatamente como ele parecia ter previsto: tempestades, deslizamentos de terra, até a chegada de visitantes inesperados à aldeia. Dr. Mloud começou a documentar esses incidentes meticulosamente em seu diário, tentando encontrar uma explicação científica racional. Mas quanto mais observava, mais convencido ficava de que o menino possuía alguma forma de conhecimento ou percepção que transcendia as limitações humanas normais, uma capacidade de ver além do véu do tempo presente. A situação atingiu um ponto crítico no final de abril de 1821 quando representantes da coroa britânica chegaram inesperadamente em Inverary, trazendo tensão e autoridade militar. A delegação era liderada pelo coronel James Worthington, um oficial de inteligência militar que afirmava estar investigando relatórios de atividades incomuns na região que haviam chamado a atenção das autoridades em Londres. Com ele vinham o Dr. Erasmus, um médico governamental especializado em anomalias mentais, e o professor Cornelius Ashore, descrito como especialista em línguas antigas e civilizações perdidas. A chegada desses oficiais marcou o início do fim do tempo do menino em Inverary e o começo de um encobrimento governamental que duraria mais de 2 séculos, escondendo a verdade nas sombras do poder. A primeira ação tomada pelo coronel Worthington foi restringir severamente o acesso ao menino, estabelecendo um perímetro de segurança. Ele ordenou que nenhum morador pudesse interagir com a criança sem autorização oficial expressa e começou a conduzir seus próprios interrogatórios e exames em sessões privadas. As transcrições dessas sessões, descobertas apenas em 1987 em arquivos governamentais britânicos classificados, revelam a verdadeira extensão das preocupações dos oficiais sobre o menino e suas capacidades impossíveis. Em um relatório datado de 28 de abril de 1821, Dr. Erasmus escreveu com urgência: o sujeito demonstra habilidades cognitivas que desafiam nossa compreensão da capacidade mental humana conhecida. Sua língua parece codificar informações de maneiras que sugerem acesso a fontes de conhecimento desconhecidas pela ciência contemporânea, possivelmente de origem não terrestre. Professor Ashore foi ainda mais direto e alarmado em sua avaliação científica: as habilidades linguísticas desta criança não são meramente incomuns ou excepcionais. São impossíveis segundo tudo que sabemos sobre desenvolvimento humano. Ele está comunicando conceitos e informações que não deveriam existir em nenhuma mente humana, especialmente não na de uma criança. Estamos lidando com algo que transcende completamente o desenvolvimento humano normal e pode representar uma ameaça à ordem estabelecida. Mas foi o coronel Worthington quem fez a observação mais perturbadora e politicamente sensível. Os desenhos do menino contêm representações detalhadas e precisas de instalações militares secretas e formações geográficas que são segredos de Estado classificados no mais alto nível.
Informações que ele não poderia ter acessado por meios convencionais de forma alguma. Precisamos descobrir sua fonte antes que estas informações caiam em mãos inimigas. Os oficiais governamentais passaram 2 semanas conduzindo exames intensivos e interrogatórios do menino em sessões que duravam horas. Durante este período, os moradores foram proibidos de se aproximar da escola onde as sessões estavam ocorrendo sob ameaça de prisão. No entanto, vários moradores relataram ouvir sons estranhos saindo do edifício durante a noite, sons que descreviam como a voz do menino mas distorcida de maneiras impossíveis, como se ele estivesse falando através de água ou de uma distância muito grande, ecos que não deveriam existir. Margaret M. Tavi, em seu diário, registrou suas crescentes preocupações sobre o tratamento que o menino estava recebendo. Eles estão fazendo algo com ele que não consigo compreender. Posso ver em seus olhos quando o trazem para breves caminhadas sob escolta. Ele está perdendo aquela qualidade luminosa que o tornava tão especial e mágico. É como se estivessem drenando a luz de sua alma, apagando algo essencial nele. Em 12 de maio de 1821, o menino desapareceu sem deixar rastros. A versão oficial, segundo documentos posteriormente encontrados em arquivos governamentais, declarava que a criança havia sido transferida para instalações médicas apropriadas para cuidados continuados e estudo científico. Mas os moradores que testemunharam sua partida contaram uma história muito diferente e muito mais perturbadora. Thomas M. C. Bride, o ferreiro da aldeia conhecido por sua honestidade, relatou ter visto uma carruagem coberta deixar Inverary antes do amanhecer em 12 de maio, quando acordou para começar seu trabalho. Mas o que ele observou desafiou explicação lógica e o assombrou pelo resto de sua vida. O menino estava na carruagem, mas ele não estava sozinho, M. C. Bride escreveu em uma declaração preservada nos registros da aldeia. Havia sombras se movendo ao seu redor, formas que pareciam humanas mas se moviam de maneiras que não eram naturais, deslizando e ondulando como fumaça. E o menino estava falando sua língua estranha, mas sua voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o próprio ar estivesse carregando suas palavras em todas as direções. Outras testemunhas relataram observações similares que desafiavam a razão. A carruagem parecia se mover sem fazer som algum sobre as pedras do caminho, e vários moradores juraram ter visto luzes no céu seguindo o veículo conforme ele desaparecia nas montanhas envoltas em névoa matinal. Esta foi a última vez que alguém em Inverary viu o menino que falava a língua impossível, a criança que havia trazido mistério e terror para sua comunidade isolada. Mas sua história não terminou ali de forma alguma. Na verdade, o que aconteceu após seu desaparecimento pode ser ainda mais perturbador do que o mistério de suas origens, sugerindo que sua influência se espalhou muito além daquela aldeia remota nas montanhas escocesas. Nas décadas seguintes ao desaparecimento do menino de Inverary, uma série de eventos estranhos começou a ser documentada em arquivos médicos e militares através do Império Britânico, eventos que sugeriam que a história do menino estava longe de ter terminado. O primeiro incidente registrado oficialmente ocorreu em agosto de 1821, apenas 3 meses após o desaparecimento misterioso. Dr. William Hartwell, médico-chefe do Hospital Real de Edimburgo, relatou em correspondência confidencial com o Ministério da Guerra um caso que o havia deixado profundamente perturbado e confuso. Um paciente havia sido admitido no hospital após sofrer uma convulsão durante um experimento científico na universidade envolvendo eletricidade. Durante seu delírio febril, o homem havia começado a falar em uma língua que nenhum dos médicos conseguia identificar, apesar de sua educação extensiva. Mas o que alarmou o Dr. Hartwell mais profundamente foi que ele reconheceu alguns dos padrões de fala descritos nos relatórios classificados sobre o caso de Inverary que havia circulado discretamente entre médicos selecionados. Os sons produzidos pelo paciente seguiam a mesma estrutura matemática impossível documentada no caso da criança escocesa, a mesma base 4, as mesmas tonalidades estranhas. Hartwell escreveu alarmado, ainda mais perturbador,
Quando o paciente recuperou a consciência e a sanidade, ele não tinha memória alguma de ter falado aquela língua, nem demonstrava qualquer conhecimento de línguas estrangeiras além de seu inglês nativo e um pouco de latim escolar. É como se algo tivesse falado através dele durante seu estado alterado, usando sua voz para propósitos desconhecidos. Este padrão se repetiria com frequência preocupante nos anos seguintes, sugerindo uma epidemia de natureza desconhecida. Entre 1821 e 1830, pelo menos 40 casos similares foram documentados em hospitais, universidades e instalações militares por todas as ilhas britânicas, espalhando-se geograficamente de maneira que sugeria algum tipo de contágio. Sempre seguiam o mesmo padrão perturbador. Indivíduos sem conhecimento linguístico especial subitamente começavam a falar a língua impossível durante estados alterados de consciência, febres altas, convulsões, ou após experimentos científicos envolvendo eletricidade ou magnetismo que estavam se tornando populares na época. O que tornava esses casos ainda mais inquietantes era que muitos dos indivíduos afetados pareciam estar transmitindo informações específicas e valiosas através da língua estranha. Professores de matemática da Universidade de Cambridge relataram que pacientes delirantes apresentavam soluções para problemas matemáticos complexos usando a língua estranha, problemas que eles não poderiam resolver em estado consciente normal. Engenheiros militares documentaram casos onde soldados feridos descreviam na língua incompreensível designs para máquinas que não seriam inventadas por décadas, projetos que, quando traduzidos parcialmente, revelavam princípios de engenharia muito avançados para a época. Em 1825, o caso chegou à atenção direta da coroa quando o próprio príncipe regente, mais tarde rei George IV, testemunhou um incidente durante uma visita ao Observatório Real em Greenwich. Segundo documentos descobertos apenas em 1963 nos arquivos reais e classificados por décadas, o astrônomo real, Dr. Nathaniel Maschilini, estava demonstrando um novo telescópio ao príncipe quando algo extraordinário e aterrorizante ocorreu. Durante a observação de uma conjunção planetária rara, um dos assistentes do observatório, um jovem de 19 anos chamado Peter Torbury, subitamente entrou em transe e começou a falar na língua misteriosa com voz que não parecia completamente sua. Mas desta vez havia algo diferente e mais alarmante. Torbury não estava meramente falando a língua impossível sem propósito. Ele parecia estar respondendo a alguém invisível, como se estivesse mantendo uma conversa com uma presença que nenhum dos presentes podia perceber ou ouvir. O príncipe regente, inicialmente intrigado pela novidade, rapidamente ficou alarmado quando percebeu que Torbury estava apontando para constelações específicas no céu e pronunciando sequências de sons que seguiam padrões matemáticos complexos demais para serem aleatórios. Era como se o rapaz estivesse recebendo instruções astronômicas de uma fonte que nenhum de nós podia perceber, Dr. Maschilini escreveu em seu relatório confidencial mantido em segredo por gerações. E as informações que ele estava transmitindo provaram ser corretas quando as verificamos posteriormente com nossos cálculos mais precisos, algo que ele não poderia saber sem anos de estudo avançado. Este incidente levou à criação de uma comissão real secreta para investigar os casos relacionados à língua impossível, como os documentos oficiais passaram a se referir discretamente ao fenômeno. A Comissão Real para Anomalias Linguísticas, estabelecida em 1826 sob sigilo absoluto, era presidida pelo coronel Worthington, o mesmo oficial que havia investigado o caso original de Inverary anos antes. Durante os próximos 15 anos, a comissão documentaria centenas de casos e desenvolveria teorias cada vez mais perturbadoras sobre a natureza do fenômeno que desafiava explicações convencionais. Os arquivos da comissão, parcialmente desclassificados apenas em 1995 após pressão de historiadores, revelam uma investigação que se tornou progressivamente focada em uma possibilidade aterrorizante, que o menino de Inverary havia de alguma forma infectado outras mentes com sua língua impossível, espalhando-a como um vírus linguístico. Dr. Erasmus, que havia examinado o menino original, tornou-se o principal teórico da comissão e desenvolveu hipóteses controversas.
Em seus relatórios extensos, ele desenvolveu o que chamou de teoria da transmissão linguística, uma ideia que soava mais como ficção do que ciência. Não estamos lidando com um fenômeno isolado confinado a uma única criança, Dr. Erasmus escreveu em 1828 em um tom de crescente alarme. A evidência sugere que a língua observada no sujeito original possui propriedades que lhe permitem se replicar através de mentes humanas suscetíveis, como uma semente que pode germinar sob condições específicas. É como se fosse um tipo de contágio linguístico que pode se manifestar sob certas circunstâncias ambientais ou psicológicas. A teoria de Erasmus era apoiada por padrões perturbadores nos dados coletados meticulosamente. A maioria dos casos ocorria em indivíduos expostos a estados alterados de consciência, febres altas que deliravam o cérebro, experimentos científicos com eletricidade, ou experiências místicas relatadas por clérigos e devotos religiosos. Mas mais significativamente, muitos dos afetados relatavam sonhos vívidos nos dias anteriores aos seus episódios, sonhos que sempre envolviam uma criança falando em uma língua estranha e tentando ensinar-lhes palavras impossíveis. Margaret Sinclair, esposa de um professor de Oxford que experimentou um episódio em 1829, descreveu em uma carta detalhada à sua irmã: por 3 noites antes do incidente, sonhei com um menino de aparência estranha e olhos brilhantes. Ele estava tentando me ensinar palavras em uma língua que nunca havia ouvido, mas que de alguma forma compreendia perfeitamente nos sonhos, como se fosse uma língua materna esquecida. Quando acordei falando aquela língua em voz alta, assustando meu marido, imediatamente reconheci as palavras que o menino havia me ensinado nos sonhos. Era como se ele tivesse plantado algo em minha mente enquanto eu dormia. Em 1831, a comissão fez uma descoberta que mudaria completamente sua compreensão do caso e suas implicações. O menino de Inverary ainda estava vivo em algum lugar, não havia desaparecido ou morrido como alguns suspeitavam. A descoberta veio através de uma fonte inesperada e corajosa. James Morrison, um ex-soldado que havia servido como guarda em uma instalação militar secreta no norte da Inglaterra, procurou as autoridades com uma história extraordinária que colocava sua própria vida em risco ao revelar segredos de Estado. Morrison afirmava ter trabalhado por 5 anos em uma instalação subterrânea onde o governo britânico conduzia experimentos com sujeitos anômalos, indivíduos com capacidades inexplicáveis que eram estudados longe dos olhos do público e da comunidade científica convencional. Entre esses sujeitos, segundo Morrison relatou em depoimento oficial que foi inicialmente ignorado, estava uma criança que correspondia exatamente à descrição do menino de Inverary. Eles o mantinham em uma cela especial revestida com chumbo e ferro importado, Morrison declarou com voz tremula em seu testemunho gravado. Diziam que era para conter algum tipo de influência que ele projetava, algo que afetava as mentes ao redor. Mas eu podia ouvi-lo falando aquela língua estranha mesmo através das paredes grossas, e sempre que ele falava por períodos prolongados, coisas estranhas começavam a acontecer na instalação de maneiras que... Mas a instalação havia sido abandonada às pressas, e não havia sinais do menino ou de quaisquer outros sujeitos anômalos que pudessem ter estado lá. Morrison afirmava que a instalação havia sido evacuada emergencialmente em 1830 após um incidente que ele recusava descrever em detalhes completos, claramente traumatizado pela memória. Tudo o que revelou foi que o menino fez algo que assustou os cientistas tão profundamente que decidiram que era mais seguro libertá-lo do que continuar mantendo-o confinado, temendo consequências que não conseguiam prever ou controlar. A partir daquele ponto, o rastro do menino de Inverary tornou-se fragmentado e conflitante, mas não menos perturbador ou intrigante. Entre 1831 e 1850, relatórios esporádicos continuaram chegando às autoridades britânicas sobre avistamentos de uma criança correspondendo à descrição do menino original espalhados por toda a Grã-Bretanha. Mas esses avistamentos apresentavam uma inconsistência desconcertante e impossível que desafiava todas as leis biológicas conhecidas. A criança não parecia ter envelhecido um único dia desde 1821. Em 1835,
um comerciante em Dublin relatou encontrar o menino em uma taverna do porto, falando com marinheiros em uma língua que fazia os copos vibrarem nas mesas de madeira. Em 1841, um médico em Bristol documentou ter tratado uma criança ferida que falava a língua impossível, mas a criança desapareceu do hospital durante a noite deixando apenas símbolos estranhos esculpidos nas paredes de seu quarto. O caso mais bem documentado e investigado ocorreu em 1847 durante a Grande Fome Irlandesa que matou milhões. Padre Michael O'Sullivan, trabalhando com refugiados famintos no porto de Liverpool, relatou um encontro extraordinário em uma carta detalhada ao bispo local. Uma criança apareceu entre os refugiados, mas era diferente de todos os outros que chegavam em estado deplorável. Suas roupas estavam limpas e ele parecia bem alimentado apesar da fome devastadora que assolava a Irlanda. Quando tentei falar com ele em inglês e irlandês, ele respondeu em uma língua que imediatamente reconheci das histórias que havia ouvido. Era a língua do menino de Inverary, impossível de confundir. O que tornou este avistamento particularmente significativo foi que Padre O'Sullivan era um erudito em línguas antigas com conhecimento de latim, grego, hebraico e gaélico, e conseguiu documentar várias horas de conversa com a criança em cadernos que preservou cuidadosamente. Ele parecia estar tentando me ensinar sua língua com paciência extraordinária. O'Sullivan escreveu em letra apressada, e gradualmente comecei a compreender fragmentos do que ele estava dizendo através de uma espécie de intuição que não consigo explicar racionalmente. Ele falava de lugares que existem em nenhum mapa terrestre, de pessoas que vivem entre momentos do tempo, e de uma grande reunião que estava por vir e que mudaria tudo. Ainda mais perturbador, O'Sullivan relatou que a criança parecia conhecer detalhes íntimos sobre sua vida pessoal que ninguém poderia saber. Ele mencionou memórias de infância que nunca compartilhei com ninguém, medos secretos que guardo no fundo de minha alma, até pensamentos que nunca verbalizei nem em confissão. Era como se ele pudesse ler não apenas meus pensamentos superficiais, mas toda a história de minha alma gravada em algum livro invisível. E quando ele partiu depois de 3 dias, fui deixado com a terrível sensação de que havia sido marcado de alguma maneira, escolhido para um propósito que não consigo compreender mais que me enche de pavor e fascínio. Padre O'Sullivan morreu 3 anos depois sob circunstâncias que seus colegas clérigos descreveram como profundamente misteriosas e perturbadoras. Seu corpo foi encontrado em sua cela sem sinais de violência ou doença identificável, mas com uma expressão de terror absoluto congelada em seu rosto. Nas paredes ao redor de seu corpo, escritos em caligrafia que definitivamente não era dele segundo especialistas, centenas de símbolos na escrita impossível do menino foram encontrados cobrindo todas as superfícies disponíveis. Em 1851, exatamente 30 anos após a primeira aparição do menino em Inverary, os avistamentos cessaram abruptamente de forma inexplicada. Por décadas, nenhum novo caso foi relatado às autoridades ou documentado em registros oficiais. Mas isso não significava que o mistério havia terminado ou sido resolvido, apenas que havia evoluído para algo ainda mais perturbador e sutil. A partir da década de 1860, um novo padrão começou a emergir em relatórios oficiais e correspondências privadas. Em vez de avistamentos diretos do menino, as autoridades começaram a receber relatórios de influências linguísticas anómalas em lugares onde descobertas científicas revolucionárias estavam ocorrendo, como se houvesse uma conexão invisível entre o fenômeno e o progresso humano. Charles Darwin, durante seu trabalho final em A Origem das Espécies, que revolucionaria a biologia, relatou em correspondência privada com seu primo que havia começado a sonhar em uma língua de números e padrões, que lhe dava insights sobre evolução e seleção natural que sua mente consciente não conseguia alcançar. Gregor Mendel, um monge austríaco cujos experimentos com ervilhas estabeleceram as leis da hereditariedade, confessou em cartas a colegas que suas descobertas mais importantes vinham de sonhos onde uma criança lhe ensinava a gramática da vida, em uma língua feita de padrões e probabilidades matemáticas. O padrão era sempre o mesmo e intrigante.
Cientistas na vanguarda da descoberta humana relatavam influências de uma língua impossível que acelerava dramaticamente sua compreensão dos mistérios da natureza, como se algo estivesse guiando secretamente o progresso científico da humanidade. Em 1876, a Comissão Real para Anomalias Linguísticas foi oficialmente dissolvida e seus arquivos selados, mas os arquivos revelam que a decisão foi motivada não pela resolução do caso, mas pelo medo de suas implicações para a ordem social e científica estabelecida. O relatório final da comissão, assinado pelo próprio coronel Worthington pouco antes de sua morte aos 73 anos, continha uma avaliação aterrorizante que foi classificada no mais alto nível de sigilo. Chegamos à conclusão inevitável de que o sujeito conhecido como menino de Inverary não é e nunca foi inteiramente humano no sentido biológico convencional. Sua língua não é meramente um sistema de comunicação, mas uma forma de tecnologia cognitiva que pode influenciar e acelerar dramaticamente o desenvolvimento cognitivo humano de maneiras que não compreendemos. Ainda mais alarmante, a evidência sugere que esta influência está se espalhando inexoravelmente. Cada mente tocada por esta língua torna-se um novo vetor de transmissão, espalhando padrões de pensamento que podem estar fundamentalmente alterando a trajetória do desenvolvimento humano em direções que não podemos prever. Recomendamos que todos os arquivos relacionados a este caso sejam classificados indefinidamente. A humanidade pode não estar preparada para verdadeiramente compreender o que encontramos, e o conhecimento público poderia causar pânico em massa ou consequências imprevisíveis. No século XX, conforme a ciência avançava em velocidade acelerada, pesquisadores atentos começaram a identificar padrões sugerindo que a influência do menino de Inverary nunca havia verdadeiramente cessado, apenas se tornado mais sutil e penetrante. Dr. Helena Kenos, historiadora da ciência na Universidade de Cambridge, passou 20 anos de sua carreira estudando os arquivos desclassificados do caso em pesquisa meticulosa. Em seu trabalho publicado discretamente em 1987 e ignorado pela maioria dos acadêmicos, ela identificou correlações estatísticas perturbadoras que desafiavam coincidência. Quando mapeamos as localizações dos avistamentos históricos do menino contra os locais de grandes descobertas científicas nos séculos seguintes, Kenos escreveu em tom acadêmico mais claramente alarmado, encontramos uma correlação muito além do que seria explicável por coincidência estatística. Lugares onde o menino foi visto tornaram-se centros de inovação científica dentro de uma geração, como se sua presença tivesse semeado algo naquelas comunidades. Ainda mais perturbador, Kenos documentou extensivamente que muitos dos cientistas mais influentes dos séculos XIX e XX relataram em escritos privados, diários e correspondências sonhos ou experiências envolvendo uma língua impossível que influenciou profundamente seu trabalho. Nikola Tesla falava de sussurros elétricos em uma língua de números que guiavam suas invenções revolucionárias em eletricidade. Albert Einstein descreveu em cartas pessoais períodos de inspiração onde as equações da relatividade se revelavam em uma língua do cosmos que transcendia palavras humanas. Até Watson e Crick, descobridores da estrutura do DNA que revolucionou a biologia, aludiram em correspondência pessoal a insights que vinham de uma fonte que não conseguimos explicar racionalmente, mas que parecia estar nos guiando. O que se torna claro através desta pesquisa, Kenos concluiu em seu trabalho controverso, é que a língua do menino de Inverary pode ter estado secretamente acelerando o progresso científico humano por mais de um século e meio. A questão não é mais se ele ainda está influenciando nossa civilização de alguma forma, mas até que ponto nossa evolução tecnológica tem sido guiada por uma inteligência não humana operando nos bastidores da história, moldando nosso futuro de maneiras que não conseguimos perceber conscientemente. Hoje, no século XXI, o caso do menino de Inverary permanece um dos mistérios mais bem documentados e menos compreendidos da história britânica, gerando teorias contraditórias. Teorias abundam sobre sua verdadeira natureza e origens. Alguns pesquisadores sugerem que ele era um viajante do tempo trazendo conhecimento do futuro codificado em uma língua que nossas mentes só poderiam processar subconscientemente através de sonhos e inspirações.
Outros propõem que ele era um contato extraterrestre usando uma forma de comunicação baseada em princípios matemáticos universais que transcendem culturas humanas. A teoria mais perturbadora, avançada por um pequeno grupo de linguistas e físicos teóricos trabalhando nas margens da academia, sugere que o menino representava uma forma evoluída de consciência humana, um vislumbre do que nossa espécie pode se tornar se transcendermos as limitações da linguagem linear e do pensamento tridimensional. O que sabemos com certeza, baseado em documentação extensa, é isto: em 1821, uma criança apareceu em uma aldeia escocesa remota falando uma língua que desafiava a compreensão e todas as regras linguísticas conhecidas. Sua presença desencadeou uma cadeia de eventos que pode ter secretamente moldado o curso da civilização humana pelos últimos 2 séculos de progresso acelerado. E se os padrões identificados por pesquisadores estão corretos, sua influência continua hoje de formas invisíveis, sussurrando nas mentes de cientistas e inventores, acelerando nossa evolução em direção a um futuro que pode ter sido planejado há mais de 200 anos por uma inteligência que ainda não conseguimos compreender plenamente. A língua impossível pode ter se tornado a força invisível por trás do progresso humano moderno, plantando sementes de conhecimento em mentes receptivas através de gerações. E talvez, apenas talvez, esse foi o plano desde o início, uma intervenção cuidadosamente orquestrada para guiar a humanidade em direção a algo que ainda não podemos imaginar.